Neste próximo sábado, dia 1º, vai acontecer a votação para escolher os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Com o início do ano legislativo, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco deixam os comandos das casas e retornam ao chão de fábrica do Parlamento brasileiro. E até o momento, o favorito para assumir a Câmara dos Deputados é Hugo Mota, do Republicanos, tá? Ele tem o apoio do atual presidente da Câmara, o excrementíssimo Arthur Lira, e de 17 partidos, entre eles PL e PT. Já no Senado Federal, a presidência, que é o cargo mais importante da mesa, qualquer senador pode se candidatar. Embora as candidaturas avulsas sejam possíveis, são incomuns e não costumam receber muitos votos, pois não são construídas sobre acordos partidários. É o que acontece, por exemplo, com o senador bolsonarista Marcos Pontes, que lançou seu nome para presidente do Senado, mesmo sem o apoio do partido e também contrariando aí o Bolsonaro, Teve até uma treta, uma briga entre eles. Mas o principal candidato mesmo é Davi Alcolumbre, do União, que tem o apoio de 68 congressistas até o momento, incluindo o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês os bastidores de tudo isso que está acontecendo. Os jornalistas da Globo News estão fazendo comentários sobre isso. Inclusive, já teve aí um jantar oferecido aí pelo favorito à presidência da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota. E nesse jantar, inclusive, houve aí presenças de parlamentares, tanto do PT quanto do PL, esquerda, direita, enfim. Inclusive, nesse jantar, teve a presença de um serzinho aí bem medíocre, o que deixou um clima um pouco desagradável, que é o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que foi o principal articulador do impeachment da Dilma Rousseff. Para encerrar, Andréia, eu perguntei quais foram as grandes presenças e as grandes ausências desse jantar. E aí a grande ausência foi a bancada do PSOL. Aqui no Rio eles têm 5 parlamentares e não compareceram porque eles apresentaram uma candidatura de oposição, lançaram Henrique Vieira para concorrer com Hugo Mota aí no sábado. E a grande presença que chamou a atenção foi a do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, articulador do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele foi acompanhando a filha dele, Dani Cunha, que é deputada aqui pelo Rio de Janeiro. E embora todo mundo saiba da proximidade de Hugo Mota com Eduardo Cunha, ficou ali um desconforto com relação aos parlamentares mais alinhados ao governo. Andréia. Davi Alcolumbre, que é o favorito à presidência do Senado, também dará um jantar aos senadores nesta sexta-feira. Gente, estamos falando de eleição ao Congresso, pano de fundo da política. Vamos falar agora de informação nova aqui no Conexão. Davi Alcolumbre não se tem falado muito da agenda dele, ele está fazendo muito bastidor. Agora vai ter uma agenda importante na próxima sexta, na véspera da eleição à presidência do Senado e da Câmara. O Davi Alcolumbre vai fazer um costelão de boas-vindas, para os senadores. É um jantar que está marcado para as 8 da noite. É uma agenda importante para a gente acompanhar na sexta pré-eleição. Um jantar que deve reunir 45 senadores, pelo menos. Primeiro, reforçar a campanha, uma campanha bem tranquila para ele, mas para ainda fazer esse approach, essa abordagem. Mas ele também vai falar bastante sobre os rumos, dessa eleição, que é bem favas contadas, mas a questão das comissões já está bem amarrada. Os acordos já foram feitos. Mas está aí, então, o costelão de Davi Alcolumbre, uma agenda importante que a gente vai acompanhar aqui em Brasília, um jantar às 8 da noite, na véspera da eleição à presidência do Senado. Inclusive, Davi Alcolumbre é um dos favoritos dos bolsonaristas, porque o que tudo indica, os bolsonaristas vão pressioná-lo para tentar reverter aí a inegibilidade de Bolsonaro, tá? Mas o STF, por exemplo, vê aí com ceticismo essa probabilidade de reabilitar o inelegível. Vamos dar uma olhadinha aqui nas informações que a Dani Lima trouxe sobre esse assunto. Só peço que antes você já deixe o seu like, o seu comentário e a sua inscrição aqui no canal. Eu cruzei a esplanada dos ministérios, não literalmente, claro, para entender, primeiro bastidor que eu trago para vocês, como é que o Supremo está vendo essa crença ou essa pressão da oposição na disposição de Davi Alcolumbre peitar uma crise desse tamanho, de olho nos votos que ele pode ter daqui a 2 anos. O Supremo está vendo com muito ceticismo, chega a beirar a ironia a ideia de que o Davi Alcolumbre possa levar adiante algo desse tipo. Ele tem vasos comunicantes lá dentro e, acima de tudo, também tem questões
que está muito interessado em resolver porque o envolve diretamente, em especial com relação ao orçamento secreto. Se a gente for lembrar como 50 bilhões de reais saíram voando do Congresso para local incerto e não sabido Brasil afora, Davi Alcolumbre era o mandatário da distribuição da parte do quinhão que cabia ao Senado desse dinheiro. E ele é um dos principais interessados em não só passar limpo, que aconteceu saindo ileso, e dois, né, viabilizar uma forma de manter o orçamento secreto de pé de uma outra maneira, mas viabilizando um acordo com o Supremo Tribunal Federal, neste caso é o ministro Flávio Dino. Davi Alcolumbre tem pessoas próximas a ele dentro do Supremo e é por isso que acham que ele não vai queimar as pontes para sacrificar algo que sabe que a própria corte pode reverter depois. Falando um pouco sobre Câmara, gente, vai ter uma baixa de temperatura agora, nesses últimos dias. Hoje, o senador Ciro Nogueira fez um tweet, achei bastante engraçado, né? Ele faz uma oposição cerrada ao governo no digital, por isso me chamou a atenção quando eu vi aqui pela manhã, logo, uma mensagem dizendo: olha, ninguém quer o quanto pior, melhor, o povo brasileiro precisa de um Brasil, né, mais calmo, temos 2 anos pela frente, a frustração não pode só aumentar, a democracia sobrevive com um povo forte e esperança forte, hora de responsabilidade, encontrar soluções e não cair na tentação de encontrar culpados. Fiquei sem entender, fui perguntar para os aliados. Tudo por Hugo Mota. Hugo Mota chega à presidência da Câmara dos Deputados cheio de padrinhos. O novo presidente da Câmara dos Deputados tem quase 36 anos, ainda nem isso, é muito novo e é considerado um filho pelo presidente do PP. O PP perde, portanto, Arthur Lira, que é do partido e sai da presidência da Câmara, mas ganha um afilhado de seu presidente, que está, inclusive, fazendo gestos públicos para evitar qualquer tipo de sobressalto na reta final dessa escolha. E olha, pessoal, nos bastidores também já andam falando que Arthur Lira pode ser cotado para comandar o Ministério da Agricultura aí no governo Lula. É engraçado que a turma do PP está querendo colocar o Arthur Lira lá, não é por conta do desempenho do ministro em relação ao setor, né? Se tem um ministério que tem dado bons resultados, é o da agricultura. Esse ano a gente vai ter ali uma super safra. O Lula, em alguns eventos, costuma elogiar o Carlos Fávaro porque ele abriu mais mercado, por exemplo, para o setor de carnes do Brasil. Então, é um ministro que apresentou resultado. Mas então por que o PP quer? Por conta das emendas. Tem uma grande reclamação do PP, do Centrão, em relação ao ministro do PSD. Lembrando que o PSD não se mistura com o Centrão ali, é um partido de centro-direita, de direita, mas não se mistura mais com o Centrão. Porque o ministro Fávaro estava ali beneficiando o grupo dele, na distribuição de emendas. E prejudicando, na palavra ali do Centrão, os deputados deste grupo. Então, o que está na guerra ali não é a política do setor agrícola, mas a distribuição de emendas. Olha que risco que a gente dá. Pode se mexer no ministro que está dando certo, mas por causa de uma guerra de emendas parlamentares. Mais uma vez, emendas parlamentares nessa questão. Sobre a Gleisi, ela tem aquele tom radical, né? Muita gente pergunta, mas vai colocar a Gleisi dentro do Palácio Planalto? Vai gerar muito ruído. Aí o Lula tem dito o seguinte, olha, não, mas ela conversa muito bem com movimentos sociais, ela tem excelente interlocução com esse setor e essa secretaria precisa ter uma boa relação lá com a turma de baixo, lá com o pessoal que está na ponta, trabalhando pelo PT. Ela precisa atuar nesta área e ela conhece bem esse setor. Então, coloca esse contraponto a favor da Gleisi Hoffmann. Mas, assim, tudo indica que a primeira mexida vai ser exatamente para colocá-la dentro do Palácio Planalto, abrindo aí, já teve o Sidônio, né? Agora também vai mexer com uma outra área do PT, que é o Márcio Macedo saindo para entrar a Gleisi Hoffmann, se for confirmada essa mexida que muita gente está dizendo que já está acertada. E depois vem as mexidas ali para contemplar o Centrão. Tem gente que acha que a reforma ministerial vai ser pontual. Lá dentro do Palácio Planalto, tem gente, não, vai ser pontual, não vai mexer em nada. Aí os aliados no Congresso falam, então tá, então depois
os ministros dessa mexida pontual venham resolver as votações dentro do Congresso. Andréia. Bom, meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Rony Telles, se inscreva. Assim você ajuda o nosso trabalho. Se possível, se torne membro. A partir de R$3 você ajuda o canal aqui financeiramente. Um beijo. E pessoal, queria deixar um recado importante aqui para vocês. Se você tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra, trabalhando diretamente da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade aí para você poder trabalhar usando apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar. No link você vai ser direcionado a falar com o Clayson e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer para ganhar dinheiro imediatamente. É isso mesmo, pessoal. Clica no link do comentário fixado que a gente deixa em todos os vídeos. Tem também um link na descrição, tá? É só você clicar, vai ser direcionado para falar com o Clayson e lá ele vai tirar todas as dúvidas de vocês para você já começar a trabalhar aí no conforto da sua casa. Então não perde essa oportunidade, tá? Um grande beijo, até mais. Fui!